Amém? Nós estamos falando sobre autoridade em profetizar, em fazer com que a palavra de Deus, você obrigar uma situação a ouvir a palavra de Deus. Deixa eu te dar um exemplo que aconteceu ali na igreja essa semana, entre a semana passada e essa semana. Existe uma irmã ali, a Aires, esposa do Fabiano, mãe do Igor, e que está grávida esperando o Enzo, uma família de Deus. E há uma semana atrás, ela fez um exame, um ultrassom, e foi acusado ali que o coraçãozinho do neném estava com tamanho aumentado e as aortas também não estavam no calibre certo. E imagina uma mãe, criança ali está com 6 meses, para já daqui 2, 3 meses não, daqui 3 meses, se está com 6 meses, daqui 3 meses, se está com 7, daqui 2 meses vai nascer, esperando, o quarto todo bonitinho, todo arrumadinho, tudo perfeito, e ela recebeu essa notícia. E aí ela ficou, logicamente, nós nos assustamos, ela ligou para a Thelma, para minha esposa, e falou: Thelma, eu recebi essa notícia, o que é que eu faço? Aí ela falou assim: quanto tempo? E agora, não, vou repetir esse exame daqui uma semana, para confirmar. Ela falou assim, aí a Thelma, minha esposa, muito de Deus, falou assim: então glória a Deus, então nós temos uma semana, Aires, para nós profetizarmos, para nós confessarmos que o coraçãozinho do Enzo, as aortas, tudo que se relaciona à vida do Enzo, está tudo perfeito, amém? E ela, amém, aleluia, ela creu nessa palavra, e a Thelma de cá e a Aires de lá, na autoridade de mãe, na autoridade de filhos de Deus, filhas de Deus, e começaram a declarar, a profetizar: o coração do meu filho é perfeito. E a Thelma de cá: o coração do Enzo é perfeito. Passou uma semana profetizando. Passou uma semana, foi fazer o exame. E agora foi no mesmo lugar fazer o mesmo exame, e esse exame até mais detalhado, e fez o exame. E quarta-feira passada ela levou, até contei lá na igreja, li lá na igreja. Um coração de tamanho perfeito, as aortas perfeitas, anatomicamente ele está perfeito. Amém? Glória a Deus por isso, porque foi a palavra. O coração dele é perfeito, meu casamento é uma bênção, meu marido é um homem de Deus, a minha saúde é perfeita porque Jesus levou sobre si, os meus filhos são obedientes, e eu educo e eu crio os meus filhos no entendimento da palavra. Eu sou um excelente funcionário, eu dedico na empresa, eu sou um excelente patrão, eu não judio dos meus empregados. É assim, meu irmão, funcionou com Ezequiel, funcionou essa semana lá na igreja, funciona com a minha vida, funciona com a sua, apenas creia. Versículo 4 diz assim: disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você é obrigado a ouvir a palavra do Senhor, você não tem escolha. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E aí o versículo 7 começa assim: então profetizei segundo me fora ordenado. Eu acho tão interessante os tempos do verbo. Deus falou assim: eu farei entrar o Espírito, eu colocarei tendões, eu farei crescer, eu estenderei pele, eu porei o Espírito, tudo no futuro. E o que o profeta fez? Para que isso acontecesse, o profeta tinha que tomar uma atitude. Para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida, você precisa tomar uma atitude. O coraçãozinho do Enzo foi sarado, foi curado, foi totalmente transformado, porque a mãe, ela profetizou e Deus fez. Ela fez a parte dela e ela encontrou o feito de Deus, o milagre de Deus no dia seguinte, na semana seguinte. Eu profetizei e Deus fará. No meu caso, o que está na minha mão fazer, eu preciso fazer. O que está na mão de Deus fazer, já está pronto. Ele já está fazendo. Então profetizei segundo me fora ordenado. Você tem falado do jeito que você foi ordenado a falar? Pastor, mas eu fui ordenado a falar o quê? Meu irmão, você foi ordenado. Você, entre aspas, é obrigado. É um obrigado se você quiser.
Você e eu, nós somos obrigados, mas ainda nós temos o livre-arbítrio para fazer ou não, nós somos obrigados a falar a palavra de Deus. Foi isso que nos foi ordenado. É isso que Deus tem me ensinado. É isso que eu tenho repartido com você. A palavra de Deus. Deus falou para Ezequiel: profetiza esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetizei segundo me fora ordenado. Como é que você trata a tua esposa? Como é que você trata o teu marido? Como é que você fala da saúde? Você foi ordenado a falar para você: eu sou sarado, eu sou curado, eu não tenho enfermidade nem doença, porque Jesus levou sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades. Você foi ordenado a falar isso. Você tem falado? Ou você tem falado o quê? Ah, essa doença não tem cura. Ah, pro resto da vida eu vou tomar esse medicamento. Ah, porque isso, porque aquilo. Pastor, você é contra médico? De jeito nenhum. Você é contra remédio? De maneira nenhuma. Mas eu quero um passo além. Eu quero viver livre de remédio, de médico. Esses dias atrás eu fiz um exame de colesterol, sou casado com uma nutricionista, uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus. E o meu colesterol estava lá em cima. Por quê? E o tanto de coisa errada que come? Quer um colesterol lá embaixo? Comendo o tanto que come, comendo as coisas que eu como? Casado com a nutricionista? Meu irmão, passei 4 meses, tomei um medicamento, mais exercício, mais atividade física, menos gordura, menos porcariada, né? Fiz um exame semana, meu colesterol está perfeito, está excelente. Opa, já sei que eu preciso cuidar mais disso. Você precisa cuidar mais dessas coisas. O que me foi ordenado comer o tanto, as coisas que... Não foi, meu irmão. Foi ordenado você comer, né, comidas saudáveis, vez ou outra, também não é aquele rigor, né? Nunca vai comer um sanduíche, uma pizza, um churrasco, não, come, mas não podia comer tanto estava comendo. É isso, meu irmão, a palavra de Deus, Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Deus tem palavra para você, Deus tem saúde para você, Deus tem vida para você. Amém? Eu gosto demais desse versículo 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. E olha aqui, o que Deus me chamou a atenção foi isso. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso, e os tendões começaram a aparecer, a pele começou a crescer, a carne começou a crescer, nananana. Enquanto eu profetizava, enquanto eu falava, as coisas foram acontecendo. Enquanto, pastor, mas eu não estou vendo, mas quem diz que é para você ver? Pastor, mas eu não estou sentindo que está mudando nada, faz um mês, faz uma semana, faz um ano que eu estou profetizando. E parece que aos meus olhos não tem nada acontecendo. Engano seu. Você acha que nos bastidores Deus não está agindo? Você acha que Deus não está movendo as coisas? Você acha que Deus não tem... Deixa eu te falar o que Deus me ensinou a respeito disso aqui. Ele falou que... Quem são os anjos, irmãos? Anjos... Aqui, a Bíblia diz aqui, Hebreus... Acho que é no capítulo 1 de Hebreus... Fala sobre os anjos de Deus. Os anjos de Deus. Capítulo 1, versículo 14, falando sobre os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então o anjo serve para quê? O anjo, eles são espíritos ministradores, espíritos criados por Deus. E qual que é o serviço dele? Me servir. Enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Você vai herdar a salvação? Então você já entregou sua vida para Jesus, então você é um herdeiro da salvação. Existem anjos de Deus, não é para você não, para te servir. Existem anjos que estão esperando que você profetize, que você fale, para Deus dar ordem aos anjos e eles irem te servir. E eles virem me servir. O dia que eu estava meditando esse texto aqui, que Deus me deu esse ensinamento, esse entendimento, Deus falou assim para mim: Marcelo, tem anjo na tua vida que está à toa. Eu falei: Deus? Eu falei assim: que anjo que está à toa? E ele me falou. Eu falei: é? Ele falou: Marcelo, está na tua mão, está na tua boca. Faça. Põe esses anjos para trabalhar. Então o anjo em nome de Jesus faz isso? Não. Eu comecei a falar segundo a palavra. Eu comecei a profetizar. E eu tenho certeza
que aqueles anjos que estavam à toa, que foram criados por Deus para me servir, eles já estão, já está correndo, já está fazendo, porque eles foram criados para me servir. Eu já falei para Deus através de palavra e de atitude que eu creio, eu tenho falado, e Deus, eu tenho certeza que tem dado ordens a eles, para eles virem ao meu socorro. Será que na tua vida também não tem anjo parado? Não. Meu irmão, aqui está escrito, enquanto eu profetizava, enquanto eu estiver crendo, enquanto eu estiver falando, você pode ter certeza que o Espírito Santo está agindo, que os anjos estão trabalhando, enquanto você estiver falando, enquanto você estiver agindo, enquanto você estiver crendo. E se você parar, e se eu parar, o anjo para, o Espírito para. Por isso está escrito, enquanto eu profetizava, enquanto, se eu não estiver enganado, que já faz um bom tempo, né, que saí de escola, eu acho que é um advérbio de tempo. Enquanto eu estiver falando, Deus está fazendo. Enquanto eu estiver agindo, falando, profetizando, confessando, crendo, Deus está fazendo. E aqui, né, fala que enquanto ele começou a ouvir um barulho, começou a ouvir um ruído. Pastor, do dia que você começou a falar, você já começou a ouvir o ruído? Você já começou a ouvir alguma coisa? Não comecei a ver nada ainda não. Não comecei a ouvir nada ainda não. Mas eu sei pela fé que Deus está agindo. Eu sei pela fé que as coisas já estão começando a mover. E lá na frente eu vou ver todas as coisas prontas. Porque a minha parte eu estou fazendo. E Deus está fazendo a parte dele. Isaías 54:4 diz, porque nunca se viu, nem se ouviu a respeito de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando através dos anjos, Deus está trabalhando através do Espírito, Deus está agindo na minha vida, Deus está agindo, eu sei que Ele está agindo. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu não ando por aquilo que naturalmente eu ouço, mas eu ando por fé. E o que é fé? Hebreus 11:1, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não ouvem, que se não veem. Fé é certeza, você não está vendo naturalmente, mas você crê. Você não está ouvindo, mas você crê. Você não está entendendo, mas você crê. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E esse texto termina dizendo, versículo 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei no tempo passado, como me ordenara, segundo a palavra de Deus, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Você já imaginou na hora que o Espírito entrar no teu marido, na tua esposa, na hora que entrar nos teus filhos, na hora que entrar no teu patrão, na hora que entrar nos teus negócios, na hora que entrar na tua saúde, esse Espírito que vivifica, esse Espírito que dá vida, esse Espírito que transforma, está na minha mão, está na sua mão, está na sua língua. Tem um texto lá em Provérbios, creio que é Provérbios 23:7. Não, Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Meu irmão, começa a utilizar bem a sua língua. Em vez de ficar falando bobagem, em vez de falar de doença, em vez de falar de morte, em vez de falar de separação, em vez de falar de rebeldia, em vez de falar de escassez, de miséria, de falta, fala da provisão, fala da herança que Jesus conquistou na cruz por você e para você. E você vai ver, você vai experimentar, a tua mão vai tocar, por enquanto é pela fé, mas lá na frente a fé vai se materializar. A palavra de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém? Então no último versículo aqui diz no capítulo 14. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Deus, Ele quer fazer, Ele pode fazer. Ele só não faz se eu não deixar. Ele só não age se eu não agir. Então o que está na tua mão fazer é confessar a palavra, profetizar a palavra, fazer com que os ossos secos, as áreas secas da sua vida, ouçam o que a palavra de Deus diz. E para isso você precisa conhecer a palavra. Amém? Falou a palavra, mais cedo ou mais tarde, no tempo do Senhor, as coisas vão acontecer. Amém?
Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha aprendido e a partir de agora você mude a sua maneira de falar, a sua linguagem seja a linguagem de Deus e você vai experimentar. Eu creio e profetizo na tua vida, você vai experimentar de manifestações sobrenaturais de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, em todas as áreas da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.